Medjugorje, mensagem urgente de Nossa Senhora. Todas as mensagens de Nossa Senhora possuem um valor imensurável, mas neste vídeo segue o que podemos designar de mensagem urgente ao mundo, porque é um compêndio dos apelos de Nossa Senhora em Medjugorje. Confira as explicações que a própria Virgem Santíssima fornece nesta mensagem unificada. É de suma importância que você compartilhe ao máximo este vídeo, pois estará cumprindo um dos insistentes pedidos da Mãe de Deus, que é a difusão dessas tuas maternas, preocupadas e divinas palavras, porque a humanidade precisa despertar deste perigoso sono da incredulidade, do materialismo, do individualismo e necessita retornar à vivência dos mandamentos, dos sacramentos, voltar a rezar e efetivar uma reconciliação mútua com os valores eternos. Segue os fortes apelos de Nossa Senhora em Medjugorje. Queridos filhos, uma grande guerra está prestes a começar. Uma guerra entre meu filho e Satanás. Almas humanas estão em jogo. Suplico-lhes, escutem minhas mensagens e vivam-nas. Satanás é muito forte e com todas as suas energias deseja destruir os meus planos, que comecei a realizar com vocês. Rezem, somente rezem, e não cessem de rezar por um instante sequer. Também eu pedirei ao meu filho para que se realizem os planos que iniciei. Sejam pacientes e perseverantes na oração, e não permitam que Satanás os enfraqueça. Ele trabalha muito no mundo. Vocês não estão cientes da importância das mensagens que Deus está enviando a vocês através de mim. Ele está lhes dando grandes graças e vocês não percebem isso. Rezem para que o Espírito Santo os ilumine. Se vocês soubessem quantas graças Deus os concede, iriam rezar sem cessar. Estas aparições são as últimas para a humanidade. Eu vim para chamar o mundo à conversão pela última vez. Mais tarde, eu não aparecerei mais nesta terra. Quando Deus vem ter com os homens, não é para brincadeira, mas para dizer coisas sérias. Meu filho me enviou para ajudá-los e alertá-los. Um dia, Satanás, apareceu diante do trono de Deus e pediu permissão para submeter a igreja a um período de tribulações. Deus deu-lhe a permissão para tentar a igreja durante um século. Este século está sob o poder de Satanás, mas quando os segredos que eu confidenciei a vocês passarem, seu poder será destruído. Mesmo agora, ele está começando a perder o seu poder e tornou-se agressivo. Ele está destruindo casamentos, criando divisões entre os sacerdotes e é responsável por obsessões e assassinatos. Vocês devem proteger-se contra essas coisas por meio do jejum e da oração, especialmente a oração comunitária, a Santa Missa. Carreguem objetos abençoados com vocês. Coloque-os em sua casa e retornem ao uso da água benta. Eu tenho orado, a punição foi diminuída. Aqui Nossa Senhora se refere ao sétimo segredo, que teve sua intensidade praticamente cancelada e era uma punição profética ao mundo. Segue Nossa Senhora. Filhos meus, as orações repetidas e jejum reduzem os castigos de Deus, mas não é possível evitar totalmente o castigo. Também aqui, quando Nossa Senhora fala castigo, entenda-se os demais segredos proféticos que terão males mundiais, punições. Filhos meus, andem pelas ruas da cidade, levem minhas mensagens a todos, aqueles que glorificam a Deus e aqueles que o ofendem. Deus já não pode suportar isso. Meus anjos, rezem pelos incrédulos. As pessoas vão arrancar os cabelos. Irmão implorará ao seu irmão. Amaldiçoará sua vida passada vivida sem Deus. Eles vão se arrepender, mas será tarde demais. Agora é o tempo para a conversão. Estou exortando vocês há anos. Rezem por eles. Apressem a conversão. Não esperem o grande sinal para os incrédulos. Então será tarde demais para se converterem. Para vocês que têm fé,
Esta época constitui uma grande oportunidade para converterem-se e aprofundarem a sua fé. Jejuem a pão e água e preparem-se através da oração. Queridos filhos, eu sempre preciso de suas orações. Vocês querem saber para que todas essas orações? Olhem sua volta, queridos filhos, e verão quanto espaço o pecado ganhou neste mundo. Por causa disso, rezem para que Jesus vença. Filhos meus, chegou a hora em que o demônio está autorizado a agir com toda a sua força e poder. A hora presente é a hora de Satanás. Quantas pessoas vão à igreja para a casa de Deus com respeito, fé forte e o amor a Deus? Muito poucas. Agora vocês, filhinhos, têm um tempo de graça e de conversão. É necessário usá-lo bem. Convertam-se. Será tarde demais quando o sinal chegar. Antes disso, advertências serão dadas ao mundo. Faça com que as pessoas tenham pressa para se converterem. Eu preciso de suas orações e penitências. Meu coração arde de amor por vocês. É suficiente que vocês se convertam. Perguntas não são importantes. Convertam-se, apressem-se a proclamar isto. Digam a todos que é meu desejo e que eu não paro de repetir isso. Convertam-se, convertam-se. Queridos filhos, não é difícil para mim sofrer por vocês. Imploro, convertam-se. Eu rogarei ao meu filho para poupá-los do castigo. Convertam-se sem demora. Vocês não conhecem os planos de Deus. Vocês não sabem o que Deus irá enviar ao mundo, nem o que ele fará. Peço-lhes apenas para se converterem. Isto é o que eu desejo. Convertam-se. Queridos filhos, estejam prontos para tudo, mas convertam-se. Isso é tudo que eu gostaria de dizer a vocês. Renunciem a tudo. Isto é parte da conversão, e que a paz esteja com vocês. Filhinhos, o sinal chegará. Vocês não devem se preocupar com isso. A única coisa que eu gostaria de dizer é convertam-se. Tornem isso conhecido a todos os meus filhos tão rapidamente quanto possível. Nenhuma dor, nenhum sofrimento é muito grande para mim, a fim de salvá-los. Eu rogarei ao meu filho para não punir o mundo, mas imploro, convertam-se. Filhinhos, vocês não podem imaginar o que vai acontecer, nem o que o Pai Eterno enviará à terra. É por isso que vocês devem se converter. Renunciem a tudo, façam penitência, difundem minhas mensagens a todos os meus filhos que têm rezado e jejuado. Levo tudo isso para o meu divino Filho, a fim de obter um alívio da sua justiça contra os pecados da humanidade. Agradeço às pessoas que estão rezando e fazendo jejum. Perseverem e me ajudem a converter o mundo. Queridos filhos, onde estão as orações que vocês me dirigiram? Minhas roupas estavam brilhando. Vejo como vocês estão deixando as roupas agora, encharcadas com as minhas lágrimas. Se soubessem como o mundo de hoje está mergulhado no pecado, parece-lhes que o pecado do mundo não existe mais, porque aqui vocês vivem no mundo de paz, onde não há nenhuma confusão ou perversidade. Aqui Nossa Senhora se refere ao pedacinho do paraíso que é Medjugorje, mas continua. Se soubessem como a fé deles é morna, quantos não ouvem Jesus? Se você soubesse quanto eu sofro, vocês não pecariam mais. Oh, como eu preciso de suas orações. Rezem, queridos filhos. Agora seguem citações dos videntes, uma excelente explicação do maior mariólogo, Padre René Laurentin. Vamos às citações dos videntes. Nossa Senhora também falou num sinal que fará aparecer no Podebrodô. Bem visível, será filmado, seguido de muitos milagres e curas. Maria Pavlovich explica. A Virgem disse que o sinal será permanente e se destina aos ateus, para ajudá-los a crer, enquanto os cristãos já têm muitos motivos para isto, devendo ser eles mesmos sinais para os incrédulos. O sinal será palpável, concreto, e acontecerá aqui, no Monte das Aparições. Eu já vi com os meus olhos, Nossa Senhora já me mostrou
Conheço com exatidão a data de sua vinda, afirmou também recentemente Yakov. Nossa Senhora disse, é ainda Maria Pavlovic que fala. O período que medeia daqui até o aparecimento do sinal será de misericórdia. Não esperem o sinal para se converterem, pois não terão mais tempo. Convertam-se agora, porque depois de verificado o sinal, os acontecimentos se precipitarão. Vejam, a reação em cadeia após o sinal. Mais ou menos idêntica à explicação de Witska. O sinal aparecerá na Terra, será permanente, surgirá de uma só vez e não aos poucos. Qualquer pessoa que vier a Medjugorje poderá vê-lo, poderá ser filmado. Nossa Senhora deixará o sinal para mostrar ao povo que está presente entre nós. Depois que o sinal aparecer, explica Ivan Dragicevic, os incrédulos experimentarão grande sofrimento interior, um terrível remorso de consciência. O sinal se imporá e as pessoas serão obrigadas a crer. Confirma Miriana, acrescentando, mas não devemos ter medo. Se aceitamos Maria como mãe, Deus como pai e Cristo como nosso irmão e Salvador, esta família estará segura. Vejam a importância da vivência das mensagens. O mariólogo Padre René Laurentin nos diz, os segredos têm a sua função própria. Eles justificam a urgência da conversão. O seu argumento geral é conhecido. O mundo abandonou-se tranquilamente ao pecado. Escolheu viver alegre e livremente sem Deus, sem fé nem lei. Os seus profetas anunciaram a morte de Deus, a morte do Pai como uma boa nova, e a liberdade sexual como um alegre anúncio, e, igualmente, a liberdade das paixões e dos impulsos humanos, da violência, e assim o mundo se destrói a si mesmo, prepara encarniçadamente sua própria ruína, por ter combatido, esquecido ou posto de lado o essencial, isto é, Deus e a sua lei de amor, que as mensagens de Medjugorje recordam. Os 10 segredos anunciam a autodestruição de um mundo que se arruinou na sua frenética debandada. E o padre René Laurentin diz mais. Uma situação grave motivou as visitas de Nossa Senhora diariamente em Medjugorje. A maior parte dos segredos é grave, catastrófica, mas, como me precisou Miriana, as afirmações dos videntes, as lágrimas de alguns deles, depois de receberem o 8º, 9º e 10º segredos, garantem que estes últimos anunciam o triste salário do pecado. São desgraças que em parte parecem inevitáveis, porque não se trabalha impunemente na própria destruição. O mundo, como qualquer organismo bem estruturado, sofre as consequências de seus erros. E agora uma citação do padre David Bianchi sobre a importância das vindas diárias de Nossa Senhora, diariamente, em Medjugorje. Medjugorje é a mensagem para esses nossos tempos. Por que Medjugorje é tão importante? Toda vez que Nossa Senhora apareceu ao longo da história, tem sido para ajudar o homem a voltar a Deus, saindo dos seus erros, daquele período particular da história. E assim, portanto, as aparições em Medjugorje são as mais relevantes para nós, hoje, do que qualquer outra revelação privada na história do cristianismo. Medjugorje é a mensagem do nosso tempo, e assim nós faríamos bem em escutar o que Nossa Senhora tem a nos dizer. Ela chega a suplicar, nós que estamos vivendo na terra hoje, porque ela mesma advertiu-nos que após o sinal permanente poderá ser tarde demais para muitos. E citamos ainda o que disse Miriana, quando Nossa Senhora mostrou, relembrando aqui o primeiro segredo, que é uma parte do mundo que será destruída. Miriana disse, como Deus pode ter um coração tão duro? Nossa Senhora respondeu, Deus não tem um coração duro. Olhe ao seu redor e veja o que fazem os homens, e então não dirá mais que Deus tem um coração duro. Veja também quantos são os que vão à igreja, para a casa de Deus, com fé e respeito e amor? Muito poucos. Este é o tempo de graça e de conversão. É preciso aproveitá-lo bem. Convertam-se.
Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe muito este importantíssimo vídeo, que é um chamamento de Nossa Senhora à conversão. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.